Olá pessoal, tudo bem? O objetivo dessa videoaula é explorarmos o conceito de sustentabilidade da vida, que é colocado como objetivo para a economia dentro de uma das correntes da economia feminista. Por isso, nós precisamos inicialmente fazer uma distinção entre as chamadas economias feministas de conciliação e a economia feminista de ruptura. Dentro da pluralidade de discussões da disciplina, nós temos alguns núcleos comuns que pertencem tanto à economia feminista de conciliação como à de ruptura, que basicamente passa pela recuperação desses campos invisibilizados dentro da economia. Só que a forma como isso se dá vai ser diferente de acordo com essas duas abordagens. Na abordagem de conciliação, principalmente, essa revalorização da esfera feminizada, que basicamente se dá dentro das residências, a partir das atividades de cuidado e dos afazeres domésticos, ocorre mediante a equiparação com aquelas esferas tradicionais analisadas pela economia. Então, o que nós temos basicamente é um confronto entre essa recuperação das atividades feminizadas e não remuneradas e aquelas analisadas já que são valoradas e que têm remuneração. Nessas situações, a gente mantém uma estrutura dicotômica entre esfera privada e esfera pública, mas essa dicotomia vai se dar a partir da eliminação de uma estrutura hierárquica entre essas esferas. Nessa situação, nós temos basicamente elas ocupando espaços semelhantes e, do mesmo modo, importantes para a compreensão tanto do sistema econômico como das formas como se dão as relações entre os indivíduos. Esse espaço de discussão é tradicionalmente conhecido como o esquema da produção-reprodução. Então, é uma análise que se centra na interseção entre essas duas ações e entre essas duas esferas. Ainda que haja uma tentativa de tratá-las com o mesmo peso, é inevitável que, pela tradição da economia, o mercado ainda continue assumindo uma preponderância. E, nesse caso, o mercado assume uma preponderância na definição daquelas atividades que são realizadas nos espaços privados. Então, por mais que haja essa equiparação, ainda assim o mercado ocupa uma posição prioritária. E não somente o mercado ocupa uma posição prioritária, como os métodos tradicionais da economia também acabam sendo bastante utilizados. Porque se o mercado tem essa posição, o que se acaba utilizando também são diversos indicadores, que são estatísticas tradicionais econômicas e que passam pelo seu viés de gênero. Ainda que se reconheça esse viés, como nós não disponibilizamos de outras alternativas prontas para fazer uma análise, acaba se recorrendo a algumas bases da economia mainstream, o que inevitavelmente conduz a certa universalização das experiências femininas. Afinal, nós não temos separações tão estritas e indicadores que de fato possam se enquadrar naqueles conhecidos como indicadores de gênero. A economia feminista de ruptura, por seu turno, vai fazer uma crítica a essa interpretação inicial da economia feminista ao afirmar que apenas destacar e dar luz à questão das atividades reprodutivas, à questão da esfera privada, a essas atividades feminizadas, não modifica, em essência, a relação de hierarquias existentes tanto na teoria quanto na prática. Portanto, por mais que se pressuponha que essas esferas ocupem pesos iguais na análise, elas de fato não terão esses pesos iguais porque a estrutura dicotômica fará com que esse mercado ainda tenha uma posição preponderante. Por isso que para a economia feminista de ruptura é necessário, na verdade, romper com todas as construções prévias que nós temos dentro da economia e criar uma nova forma de análise que recomponha as relações humanas em outras bases, não nessa estrutura de produção e reprodução. E se nós rompemos com essa estrutura básica, nós romperemos também com o objetivo central da economia, que deixa de ser a orientação para a produção capitalista e passa a ser agora um processo de satisfação das necessidades humanas e também da sustentabilidade da vida, que é o tema da aula. Nesse caso,
traz-se à tona a concepção de que a economia é um discurso, e um discurso que é marcado por poderes, que é marcado por crenças, e nesse caso que também precisa ser reconstruído. E a reconstrução vai se dar a partir de olhares muito específicos, que recuperem não somente a tradição de ser antimachista, mas também que tente inserir na análise um olhar que seja antirracista, que seja pós-colonial, portanto, que rompa com a estrutura de produção de conhecimento eurocêntrica e que, para além disso, também possa se aproximar um pouco mais dos chamados feminismos pós-modernos, que rompem com a dualidade sexo-gênero, que trazem o intento de questionar essas duas categorias de análise e colocá-las todas como construções sociais. Para fazer isso, não se tem uma receita de bolo. Na verdade, uma das grandes críticas que a economia feminista de ruptura vai fazer é contra o próprio sistema econômico, não somente sobre a sua forma de análise. Por isso que ela é formada por muitas pensadoras que são também anticapitalistas, porque não enxergam dentro do sistema capitalista as possibilidades de romper, de fato, com a desigualdade de gênero e também romper com esses conceitos tradicionais que vão contra, em grande medida, as mulheres. Isso é diferente dessa economia feminista de conciliação, na qual a praxis, ou seja, o pensar e o fazer economia, passa ainda pela possibilidade de realização na sociedade que nós temos, apenas tentando reformá-la a partir das suas bases, diferente do que acontece, portanto, na economia feminista de ruptura, no qual é necessária, de fato, uma grande revolução para que essas transformações possam acontecer. É nessa linha de análise que vem essa citação da Cristina Carrasco Bengoa, que é uma das grandes representantes dessa economia feminista de ruptura. Ela vai dizer o seguinte: definitivamente, encontramos-nos diante de um ponto de inflexão na forma de olhar o trabalho das mulheres nos lares, de ser um serviço para os homens, uma atividade realizada por amor, um suposto desejo das mulheres de ser a casada perfeita, chega-se a estabelecer, pela primeira vez, que a sobrevivência do sistema capitalista depende de um trabalho, o doméstico, produtor de mais-valia. Começa-se a visibilizar o espólio que o sistema capitalista faz com o trabalho realizado nos lares. A acumulação capitalista seria, então, um processo contínuo de despossessão do trabalho doméstico, no sentido de apropriação que o capital realiza do referido trabalho para sua reprodução, e que varia em intensidade segundo o momento socioeconômico, porém sempre gerando pobreza e sofrimento humano. O que ela quer dizer com isso vai ao encontro dessa concepção de que a igualdade de gênero e que a própria sustentabilidade da vida não pode se dar nesse contexto capitalista, porque o capitalismo em si reforçaria essas relações de submissão, de despossessão. Ou seja, para que ele funcione, ele vai se ancorar inevitavelmente na extração de mais-valia realizada principalmente pelas mulheres no âmbito do invisível, no âmbito doméstico. E é justamente no momento em que começa a se lançar luz sobre essa invisibilidade que esse conflito parece ser cada vez mais evidente. Esse conflito coloca frente a frente as concepções do capital e as concepções de vida. E ele vai surgir principalmente com a maior inserção das mulheres nos espaços produtivos tradicionais, no espaço econômico tradicional. Porque antes o que tínhamos era uma espécie de simbiose entre essas atividades feminizadas e aquelas atividades masculinizadas, levadas a cabo num contexto de família burguesa, nuclear, na qual nós temos um homem chefe de família e as mulheres ficam como donas de casa. Nessas situações existe essa complementariedade entre o trabalho chamado de produtivo e reprodutivo. O grande problema é que com essa inserção das mulheres na esfera produtiva, começa a se questionar como se daria essa nova redistribuição, porque na prática ela não se modifica. As mulheres continuam sendo as principais responsáveis por essas atividades domésticas, entrando na esfera produtiva e assumindo ambas as atividades, o que coloca em evidência, de fato, uma necessidade de repensar essas esferas e repensar essa alocação de tempo entre homens e mulheres. Mas isso coloca em evidência um outro ponto, a ideia de que
As pessoas não são o objetivo prioritário do sistema. Elas, na verdade, são um meio para alcançar um fim específico. Que fim é esse? Dentro do sistema de produção capitalista, o foco básico se encontraria no lucro, que vai condicionar todos os interesses políticos e econômicos da sociedade. Ele não apenas vai marcar a questão do tempo, como vai colocar que todo o tempo é dinheiro. Portanto, dentro desse espaço específico das atividades produtivas, o que se espera, inevitavelmente, é uma ampliação da produtividade, da eficiência com essa finalidade, ignorando muitas vezes o indivíduo como centro do processo. Isso é muito diferente do que nós convencionamos chamar de bem-estar humano. O bem-estar humano aqui em seu sentido mais amplo, que passa essencialmente pelo cuidado da vida e que está concentrado nessas esferas invisibilizadas. E por que isso é conflitivo com a concepção do mercado? Porque aqui, quando nós pensamos o bem-estar, o sujeito ocupa a posição prioritária. E o sujeito, pensado a partir do seu bem-estar, passa por diferentes necessidades. Necessidades que são, ora, objetivas e que são facilmente atendidas pelos bens e serviços e que têm a ver principalmente com as questões mais biológicas, mas também passa pelas questões subjetivas de bem-estar, que envolvem afetos, que envolvem relações humanas. É sobre essas relações subjetivas que se ancora também grande parte da sustentabilidade da vida. Diferente da produção, na qual o tempo é dinheiro, quando a gente fala de bem-estar, tempo não é dinheiro, tempo é qualidade. E essa qualidade não tem uma demanda específica por produtividade, não tem uma demanda específica por eficiência. Algumas dessas atividades específicas podem entrar nessa esfera mercantilizada e serem ofertadas pelo mercado, mas o tempo que pode ser substituível entre essas duas esferas vai se dar muito associado aos salários dos indivíduos. Em sociedades extremamente desiguais, como é o caso da sociedade brasileira, haveria um abismo entre esses conflitos, porque por mais que parte dessas atividades, portanto, passem para a lógica capitalista, muitas delas ainda vão estar centradas nos indivíduos e que precisam ser analisadas e interpretadas a partir dessa abordagem. Esse conflito capital-vida vai ser exemplificado pelas economistas feministas de ruptura a partir principalmente das grandes medidas que foram adotadas num contexto de maior liberalização econômica e de redução do papel do Estado na economia. Muitas dessas medidas foram realizadas com o intuito de tornar a economia mais eficiente, a economia mais produtiva. Só que quando a gente coloca nesses termos, o foco de fato se restringe a essa esfera dita tradicionalmente como econômica. E aí nós podemos pensar que muitas dessas políticas, com essa finalidade, acabam relegando à esfera doméstica muitas das atividades que até então eram realizadas na esfera pública, reforçando a subordinação das mulheres nesses espaços. Nesse caso, você torna uma esfera mais eficiente, mas faz isso às custas da outra esfera.